Só para a gente começar aqui o nosso segundo bloco de tempo real de política, nós temos agora há pouco que James Guerra era uma indicação de Robert Rios, né, na composição da equipe de Doutor Pessoa. É assim mais ou menos? Mais ou menos. Uma fonte me lembrou aqui no intervalo, o Erivaldo confirma, que de fato ele também tem uma ligação com o deputado João Madison do MDB. Então, como o Robert Rios hoje não integra mais a gestão do doutor Pessoa, essa permanência do James Guerra tem a ver com, claro, o próprio cacife eleitoral dele nessa última disputa pelos republicanos, mas também tem um pezinho ali de um padrinho que é o deputado João Madison. Tanto é que quando ele foi exonerado, ele foi o gabinete que ele foi lá no gabinete do deputado Robert, lá na Assembleia Legislativa, né? Olha, Robert não, o deputado João Madison do MDB. Ele sempre teve uma estreita relação pessoal e política com os dois, Robert Rios e João Madison. Tanto é que ele foi candidato a prefeito, aliás, a vereador, foi pelo PSB, partido que na época também era o partido do vice-prefeito Robert Rios, né? Mas ele sempre teve uma ligação muito forte com o deputado João Madison, isso é verdade. Lembrar que James Guerra também foi delegado-geral quando Robert era secretário de Segurança, exatamente. Então tem uma ligação realmente, mas aí está feito a observação aí pela sábia. Vamos falar da posse de Gessivaldo Isaías. Ele agora passa a ser deputado, de fato. Gessivaldo Isaías, nome importante do Republicanos, também chega à condição de deputado depois de uma mexida na equipe de Doutor Pessoa, Livaldo. É verdade. Joelson, agora Gessivaldo Isaías, que não conseguiu a reeleição, ficou em segundo lugar no Republicanos. O primeiro foi Jeová Alencar, mas houve esse acordo, esse entendimento. Jeová passa a compor o primeiro escalão da Prefeitura de Teresina, que é comandada por um prefeito que é filiado ao Republicanos, e o Republicanos mantém assim, esse prestígio às suas lideranças. E Gessivaldo Isaías, que é um Republicanos raiz, retorna à Assembleia numa concorrida solenidade de posse hoje pela manhã, e quem acompanhou de perto foi a Paula Sampaio. Vamos ver. Gessivaldo Isaías foi empossado como deputado na Assembleia Legislativa. Ele assumiu a cadeira do deputado Jeová Alencar em uma solenidade que contou com a presença do prefeito Doutor Pessoa. O ato foi conduzido pelo vice-presidente da Alep, Evaldo Gomes, visto que Franzé Silva está em viagem. A troca nas cadeiras fortalece o grupo de Doutor Pessoa, cujo grupo comanda o Republicanos no Piauí. Dois grandes cidadãos, eu repetir. A administração tem um viezinho político, mas tem um viés de olhar para a sociedade que deseja que tenha uma boa administração. Então, um reforço significativo. Já o Jeová já vinha fazendo parte desse reforço. Mais distante, agora vai assumir a secretaria, a SAAD Sul. E o pastor Gessivaldo tem sua história aí que nos alegra bastante. Partido Republicano dos dois e, consequentemente, iremos fazer mais para o povo de Teresina. Gessivaldo Isaías havia ficado como primeiro suplente de Jeová Alencar e já delimita as bandeiras que vai defender. Ele pontua que será independente na casa e fará parte do bloco denominado como minoria parlamentar. Aqui na Assembleia, a primeira bandeira que eu defendo é o social. A minha independência nessa casa, ela se torna quando um projeto do Executivo vier que seja para alterar alguma situação para prejudicar o povo de um modo geral. Então eu votarei contra. Mas todo projeto do Executivo que vier, que beneficiar a população, eu serei a favor. Eu estarei formando a minoria nessa casa, onde eu me coloco como a nacional, como os deputados federais, os 43 deputados federais se colocaram, como os 4 senadores se colocaram lá no Senado, numa situação de independência nessa casa, na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. E a segunda pauta, eu estarei aqui defendendo a família, defendendo as pautas da família. Isso eu não abro mão, isso eu estarei aqui incisivamente defendendo aquilo que deixa a família solidificada. Jeová Alencar teve a nomeação efetivada na SAAD Sul ontem e garante que permanecerá no grupo político do prefeito. Estarei me dedicando de corpo e alma, junto com o prefeito Doutor Pessoa, junto com toda a sua equipe, trabalhar pela nossa cidade, trabalhar muito e trabalhar principalmente para aqueles que mais precisam.
Bom, vamos lembrar que o Republicanos, com Gessivaldo Isaías, é o partido com a menor bancada na Assembleia, considerando que o Solidariedade se organizou em bloco com o Partido dos Trabalhadores, né, Nilvan? É verdade. Lá na Assembleia hoje nós temos o PT com 12 parlamentares, depois o MDB com 9, progressistas com 7 e aí mais 2 partidos, são 5 no total, com a bancada com um parlamentar apenas, o Solidariedade, mas que compõe agora um bloco com o PT, então é um bloco agora PT, Solidariedade com 13 parlamentares. E o Republicanos com um parlamentar sem blocos. E a gente sempre tem aquela tentativa de fazer, ou de colocar em prateleira, né? O Republicanos estará na oposição ou na situação? Gessivaldo Isaías foi claro nessa mensagem, sabe? Na verdade, eu acho que ele não tem ele não tem muita margem para ter uma postura diferente. Primeiro, que se declarar de oposição é você fechar totalmente as portas para qualquer diálogo com o governo. Você está na oposição, seu papel é criticar. E o deputado, na gestão anterior, ele do ex-governador Wellington Dias, ele era da base, né? Ele fez uma mudança durante a eleição, até por conta de uma conjuntura nacional. O Republicanos é visto como o braço político da Igreja Assembleia de Deus, então dialoga muito com o eleitorado evangélico, inclusive na fala dele ele citou a questão da família. É um partido que nacionalmente era da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, então tem toda essa linha ideológica também. Agora, não se declarando na oposição, não vai para a base porque a base não aceita esses nomes agora. Não é que não pode futuramente compor, mas hoje o governador Rafael Fonteles, ele acha que quem foi eleito por um determinado grupo, fazendo uma campanha no linha, tem que permanecer nesse lado. Bem diferente do ex-governador, senador Wellington Dias, porque para o ex-governador, quanto mais melhor, ele gostava realmente de fazer aquela base bem grande, bem expressiva. E no caso do Rafael, não. Ele acha que tem que ter ali uma coerência e tem que também dar um recado. Olha, você escolheu o outro lado? Pois é assim que funciona. Muito bem. Então, segue na postura de independência, né, como definiu aí Gessivaldo Isaías, e como explicou bem a Sábia, meio que o lugar onde ele pode estar nesse momento. Tá, Sábia. Bom, vamos falar agora sobre relação MDB-Partido dos Trabalhadores. Sábia, hoje, uma liderança importante do MDB, falou a respeito das estratégias que esses dois partidos precisam ter de olho em 2024. São partidos que estão no mesmo grupo político em nível estadual, e essa situação pode se replicar em alguns municípios? É isso, acho que a gente teve aquele embate PT e MDB pela presidência da Assembleia, foi resolvido e já surge um novo embate, que é sobre a Prefeitura de Teresina. A MDB vai ter candidato próprio, o PT fica muito claro por vários sinais que estão sendo dados que constrói uma candidatura própria, a gente não sabe exatamente o nome, são vários com potencial, mas nessa conversa com o deputado João Matos, eu encontrei ele no Palácio de Karnak, eu perguntei, o MDB e o PT vão disputar, vão ser duas candidaturas, a estratégia é realmente fragmentar ou os partidos podem se unir? E aí ele trouxe um sinal de união do MDB e do PT, então provavelmente pode ser um dos partidos cabeça de chapa, o outro indicando a vice, e a tendência da base se unir numa candidatura só, forte, expressiva, que faça frente aí a um outro nome, talvez do PSDB, progressistas, do próprio prefeito Dr. Pessoa, então talvez... Isso em Teresina. 3 candidaturas fortes em Teresina e de olho, claro, sempre no interior, porque o MDB, e o Elivaldo já trouxe isso, acredito que na semana passada, tem uma preocupação muito grande com o PSD entrando ali nas suas bases no interior. O MDB já foi um partido com grande capilaridade e se perder força, perde prefeito e perde expressividade. Vamos ouvir o que disse João Madison a Sábia Barreto. O Marcelo está nos convidando para que a gente possa estar discutindo também no interior do estado, as candidaturas. O MDB tem que se fortalecer, porque time que não entra em campo perde a sua torcida. Temos que fazer um bom número de prefeitos, de vice-prefeitos, fazer filiações, entendeu? De vereadores, que é importante para o partido. E, lógico, Teresina também, nós precisamos estar discutindo Teresina. Temos várias alternativas, entendeu? Mas nós não podemos também deixar de estar auscultando o nosso governador Rafael Fonteles, para que a gente possa estar caminhando juntos, como sempre fizemos nesses últimos anos, MDB e PT. Eu acho que essa união é importante
para fortalecer o estado do Piauí. Então, o Rafael tem dito que a preferência dele é que sejam pessoas que votaram nele, que estiveram com ele na campanha. Então, nós vamos fazer esse esforço também para que o MDB possa ter isso. Mas, lógico que nós temos também prefeitos que não votaram nele, mas que vão se filiar ao MDB. Então é importante também o MDB se fortalecer nesse sentido em todo o estado do Piauí. Eu acho que tudo da política pode acontecer, inclusive nada. Mas é importante que a gente busque esse entendimento, para que a gente possa também, em 2026, na reeleição do Rafael Fonteles, possamos estar juntos para continuar fazendo o melhor pelo Piauí. Olha só como a coisa é complicada de ser entendida. A Sávia falou a respeito de como o MDB e PSD disputam espaços no estado do Piauí, nos municípios. E um detalhe, nos principais nomes cotados pelo MDB para a disputa à Prefeitura de Teresina está nesse momento filiado ao PSD, que é o deputado federal Marco Aurélio Sampaio. A engenharia política ela não é tão simples de ser entendida e a partidária ficou um pouco mais complicada. Depois, sabe, do fim das coligações e do início das federações. E o das federações eu vou explicar depois quando ele volta, sabe? Acho que além do PT e MDB como adversários, de certa forma, porque disputam protagonismo, o PSD e MDB também acho que são os principais adversários dentro do mesmo grupo, né? Porque tem uma hierarquia de poder dentro da base. O PT está ali, maior bancado, o MDB e agora o PSD tentando ser esse segundo nome ao invés do MDB. O MDB sempre foi aquele grande apoio do PT e agora o PSD quer ser esse grande apoio. Lá em Brasília, o que se fala, e aí eu vou saber semana que vem que eu tenho uma entrevista marcada com ela, com a senadora Jussara Lima, mas o que se diz é que ela não vai mais para o PT, ela fica no PSD. E essa é uma informação de bastidor. Então, se ela ficar no PSD, muda também o quadro do partido. É um partido que vai ter uma senadora, tem já uma senadora, e aí acho que realmente traz e reforça a fala do deputado João Madison de uma preocupação em trazer esses prefeitos que não votaram em Rafael Fonteles para dentro da base aliada, porque eles não querem ficar na oposição e eles vão fazer o quê? O PSD está correndo atrás de filiar o máximo de prefeitos e o MDB também. Então, tem uma corrida por filiar prefeitos, tem uma corrida para saber qual é que vai ter candidato à Prefeitura de Teresina ou a vice do PT. Muito bem. Sobre federação, Elivaldo Barbosa, você trouxe hoje pela manhã, no Notícia da Manhã, que o PT, com quem João Matos busca a construção de entendimento, ou o MDB busca essa construção de entendimento, terá que tomar decisões sobre eleições municipais, por exemplo, como Teresina e outras, ouvindo PCdoB e PV. Vamos lembrar que esses partidos estarão juntos, não só em um, mas em todos os municípios do Brasil. É verdade. Teoricamente. Embora são partidos que estão numa situação assim, de muita desigualdade política, peso político, não dá nem para comparar, né? O PT, tanto em nível estadual como no plano nacional, o PCdoB, uma legenda que é pequena, e o PV da mesma forma que na eleição saiu bem menor do que a de 2018. Agora, são legendas que compõem essa nova fórmula de aliança política, né? Garantida por lei, a federação, e que tem uma estabilidade de mínimo 4 anos. Então, o que valeu da regra para 2022 vai valer também para 2024. Então, por exemplo, essa aliança aí, PT, PCdoB e PV, essa federação Brasil da Esperança, ela vai valer também, como outras, PSDB Cidadania, enfim, elas valerão para as eleições municipais. E aqui, especificamente, esta semana, Sávia, os representantes dos 3 partidos fizeram ali um encontro informal e decidiram, olha, a federação vai acompanhar os rumos dos 3 partidos em todo o estado do Piauí, o que é absolutamente natural. Vamos ver aqui a política de alianças em Teresina, em Parnaíba, em Picos e por aí vai. E, naturalmente, vão ouvir, e aí o deputado João Madison revelou para a Sávia, nessa entrevista lá no Palácio de Karnak, um personagem que será fundamental, importantíssimo, o governador Rafael Fonteles. Ele tem evitado falar sobre esse tema, que é absolutamente normal, compreensivo. Ele está no momento aí de início de governo, de formar equipes, estruturar ações, focado na administração, e não poderia ser diferente. Mas no tempo oportuno, ele vai ter uma influência fundamental
nos rumos da federação, que é liderada pelo PT, o peso maior, a musculatura maior, inegavelmente é do PT. Mas não deixa de ser um colegiado que vai ouvir também. Às vezes você vai fazer alguns remanejamentos de filiações para o PV ou para o PCdoB, para ter exatamente essa presença mais unificada nas eleições municipais. E sobre essa perspectiva de um candidato palaciano envolvendo os principais partidos, principalmente o PT e o MDB, ela é perfeitamente plausível. A imprensa a gente já tem abordado esse tema, mas aí o próprio deputado João Madison, que é o líder do MDB na Assembleia, já admite isso, né, Sávia? Quase que com todas as letras. Nós poderíamos ter o que tivemos em 2008, né, Joelson? Aquela aliança que reuniu as forças governistas da época, capitaneadas pelo PT e MDB, disputando, por exemplo, a prefeitura de Teresina. A tendência é essa, né, Sávia? Eu acho que o MDB não vai fazer cavalo de batalha, Joelson, com o PT, porque já fica claro a intenção do PT em lançar essa candidatura própria. Tem o doutor Vinícius, que se fala nos bastidores que seria o nome da preferência do Rafael. Fala nos bastidores porque, como Elivaldo disse bem, o governador não vai publicamente estar falando de composição, de eleição, de chapa para Teresina, mas aí interlocutores falam por ele, a gente traz essa informação aqui. Tem o deputado Franzé Silva, presidente da Assembleia, também é um nome forte, tem Fábio Novo, então são muitas possibilidades e na política sempre tem um imponderável, né? Sempre pode surgir algo novo, porque, por exemplo, um secretário pode se destacar, como eu falei no começo, a gente tem problemas de saúde, a gente tem a segurança, a gente tem o transporte público. Quem resolver um desses problemas pode se cacifar no gosto popular e aí saltar de um patamar para outro. Eu não estou falando aqui do secretário Chico Lucas, mas ele traria ali a resolução de um problema que é a segurança pública. Pode ser? Pode ser. Embora já tenha sido dado declarações do governador de que não quer secretários entrando nessas questões, né, Sávia? E realmente eles têm publicamente, né, ido por essa linha de não falar de política também. O próprio Washington Bonfim é um secretário que foi citado de planejamento como possível candidato pelo PSB, e aí ele traria a marca tucana, a grife tucana, como o Elivaldo gosta de falar. Agora, eu acho que fiquem abertos. Eu conversei com uma fonte do Karnak que me disse, olha, tem esses nomes que você citou, né, que eu trouxe do doutor Vinícius, Franzé e Fábio Novo, mas pode surgir alguém novo. Então, eu quero deixar também essa porta aberta aqui para a nossa audiência ficar acompanhando a movimentação dos secretários, quem sabe.